Queridos, o tema do nosso ano é o reino imparável. Esse é o tema do ano, porém o tema da série é o reino provocativo. Um reino que provoca em nós muitas coisas. A gente falou sobre, ele provoca um novo nascimento, provoca mudança de rota, ele provoca muitas coisas em nós. Algumas delas deixam a gente um pouco mais feliz, outras deixam a gente em crise. Mas esse é o papel do reino de Deus, chacoalhar esse mundo, e aqueles que por ele forem transformados são salvos em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. Semana passada a gente falou sobre o hashtag 12, está na hora de crescer, e agora é deixando para trás. Não é deixados para trás, não confunda com filme, é deixando para trás. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Perfeição é teleios em grego. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Repete comigo, prossigo. Amém. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, que também é teleios, no original do grego, tenhamos esse mesmo modo, ou esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo fala de uma jornada de crescimento, de um processo de amadurecimento e de uma atitude imparável, assim como o reino de Deus é imparável. O texto que lemos faz parte de um contexto onde Paulo descreve e relata que deseja conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E por causa deste conhecimento que ele tanto desejava, ele considerava tudo aquilo que ele tinha alcançado como perca, e até como esterco, diante da revelação de quem é Cristo Jesus. E ele mesmo reconhece que ainda não alcançou isso. Quem escreveu isso, meu querido? Paulo. Paulo reconheceu que não alcançou esse estágio, esse auge de conhecimento de quem Cristo é. E muitas vezes nós, que não escrevemos nenhuma carta que está na Bíblia, muitas vezes a gente acha que já chegou ao ápice do crescimento, da maturidade. Mas Paulo ele reconhece que ainda não alcançou isso, mas prossegue para conquistar, prossegue olhando para o alvo. Porém, essa conquista para avançar para aquilo que está diante de nós, só acontece com renúncias. O que ele fala? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele prossegue para o alvo, significa que ele enxergou um alvo, que ele está olhando esse alvo, e ele entende que para alcançar esse alvo, ele esquece das coisas que ficaram para trás. Ele não está falando do boleto, querido, das contas a pagar, da conta da Oi, já que não precisamos de mais telefone fixo, vai caducar. Não, ele não está falando disso. Esquecer de algumas situações que eu tenho que resolver. Se você já foi no encontro dos homens, as suas pizzas precisam ser pagas, amém? Então, ele não está falando disso. Então, esquecendo do quê? O que eu preciso esquecer para avançar para o prêmio da soberana vocação, para avançar para aquilo para o qual eu também fui alcançado? Ele está falando de algumas atitudes, de algumas situações, de algumas circunstâncias, de alguns sofismas, de algumas coisas que muitas vezes estão encalacradas em nós, de algumas atitudes infantis, de algumas meninices, de alguns danos, de algumas ofensas, que muitas vezes a gente faz questão de carregar como se fosse sabe aquela bolsa que você ganhou do tataravô, que passou para o bisavô, que passou para o avô, passou para o seu pai, e está com você cheia de BO, cheia de problema, óbvio, figurativamente falando, e você não quer se desfazer, e aquilo ali te traz dor, mas ao mesmo tempo te traz uma nostalgia. Poxa, nesse tempo, a gente tem algumas coisas que para avançar para aquilo que Deus tem para nós precisamos esquecer de algumas coisas. Eu lembro, minha mãe, ela era guia de excursões, óbvio, e
Na época, o Brás e 25 de março praticamente nem existiam, eram bem pequenos. Então, ela fretava um ônibus, colocava 40 mulheres, isso é muita coragem, né? Colocava 40 mulheres no mesmo ônibus, assunto não faltava na viagem. Ia para Brusque, Indaial, tem uma cidade aqui perto, Guaramirim. Passava em alguns lugares assim, que tinha algumas fábricas têxteis e essas mulheres compravam. E ela ganhava 10 a 15% de comissão de tudo aquilo que aquelas mulheres compravam. Então, 40 mulheres gastando, deve ser uma comissão muito boa. Porém, ela poderia escolher também ganhar menos comissão, 5%, mas se ela ganhasse 5%, a loja ficaria responsável pelo pagamento daquelas compras. Naquela época era pago com cheque, talvez essa geração agora nem sabe o que é cheque, né? Pensa que é xadrez. Mas ela preferiu de 10 a 15% e ela ficar responsável pela quitação daqueles cheques predatados que foram dados. Enfim, não precisa a gente entender muita coisa para saber que deu ruim, né? Deu muito bom em muitos aspectos, mas minha mãe ela não aceitava ficar sem que um cheque fosse pago, ainda que não fosse dela, porque isso garantiria que ela continuasse com essa profissão. Só que chegou determinado momento da vida dela que na cabeceira da cama dela tinha uma caixa de sapato lotada de cheques que voltaram das mulheres que ela levava na excursão, todos pagos pela minha mãe, pelo meu pai. Isso gerou uma quebra financeira, isso gerou uma depressão profunda, e aquela caixa estava lá. Dia e noite aquela caixa estava lá. Eu não sei o porquê, quase que se transformou num altar de um sacrifício, porque aquilo ali doía, a gente sabia que doía. A depressão tinha pego a minha mãe, ela paralisou a vida dela em torno de tudo que tinha acontecido ali. Uma vez ela fez uma conta por cima, eu era muito novo, não vou lembrar, mas dava para ir uma casa mais ou menos, né? Um valor aproximado aí, talvez hoje de uns 350 mil, 400 mil. Só que ela encontrou Jesus, e sabe o que ela fez quando encontrou Jesus? Se desfez daquela caixa. Por quê? Porque ela entendeu que alguns danos, algumas ofensas, algumas coisas que ela estava carregando com ela como bagagem, impediriam ela de alcançar aquilo que Cristo tinha para ela. Então, ela esqueceu-se das coisas que ficaram para trás e avançou para aquilo que estava diante dela. Eu não estou falando para você sair perdoando todas as dívidas, querido. Isso é uma coisa que Cristo pediu para ela, e ela entendeu que estava segurando, amarrando ela naquele lugar, e ela preferiu sofrer o dano, perdoar a dívida, abraçar Jesus, ser feliz, e parece que hoje não faz falta nenhuma. Por quê? Porque Cristo é tudo que ela tem. E Cristo deu mais a ela do que ela perdeu. Então, queridos, muitas vezes o que nós precisamos esquecer, deixar para trás, são essas coisas. São situações que nos aconteceram e às vezes a gente faz questão de manter aquilo ali vivo no nosso coração, vivo na nossa vida, vivo na nossa alma, como se fosse uma bagagem que a gente penosamente caminha arrastando pela nossa vida toda, fazendo com que a gente se atrase ou até nem chegue no lugar que Cristo tem para nós. Perdoar genuinamente é a forma mais prática de deixar para trás, querido. Quer deixar para trás? É impossível renunciar a alguma coisa que está impregnado na gente, sem que haja, de fato, um desejo de perdoar o que houve. Porque geralmente as coisas que se impregnam em nós estão ligadas à nossa área emocional. E isso nos impede muito. Eu lembro de um exemplo de uma criança chega para o seu pai e fala: pai, meu amigo, um amiguinho, aquele que mora ao lado de casa, né? Ele me destratou, ele me tratou mal, ele me ofendeu, eu não quero mais falar com ele, eu quero que você fale com o pai dele e haja ao meu favor. E isso aqui, ele estava cheio de fé, estava enfesado. E aí o pai dele falou: filho, posso fazer uma dinâmica contigo? Ele: amém, pai. Não sei se ele falou amém, porque não sei se ele era crente, mas tudo bem, pai. Ele vestiu o seu filho com uma camiseta branca, ficou a uma distância, puxou o filho a uma distância de uns 8 a 10 metros e colocou uma camiseta branca pendurada. E ele falou: filho, nessa distância de 10 metros eu quero que você pegue todos esses carvões. Ele trouxe um pacote de carvão. Pega esse carvão e você acerta o máximo que você puder, sem encurtar essa distância. Acerta o máximo que você puder naquela camiseta. Quando você terminar, você me chama.
E aí, beleza, ele fez isso. Óbvio que a criança ia amar fazer isso, né? É uma brincadeira, poder se sujar com o aval do pai. Isso é benção demais. Pegou todos aqueles carvões e começou a atirar. Daí terminou, chamou o pai. Pai, já terminei, todo feliz. Daí ele falou: filho, aquela camiseta é o seu amigo. Esse pacote de carvão que você acabou de vociferando lançar sobre aquela camiseta, jogar contra aquela camiseta, é só ofensa. E você é você mesmo. Como está a camiseta? Pai, eu acertei alguns, está com alguns pontinhos, uns 3 ou 4 pontinhos, não muito fortes, não são manchas muito grandes, mas tem ali uns 3 ou 4 pontinhos que eu acertei. Alguns eu errei, pai, mas eu consegui acertar alguns. Ele falou: olha para você, filho. Ele olhou para ele estava todo manchado, só estava o zóio de fora, todo manchado. Eu falei: filho, quando você faz questão de manter a ofensa, você é o maior prejudicado. Você atinge pouco ao outro, mas você atinge muito a você mesmo. Por isso, perdoar genuinamente é a forma mais prática de deixar para trás. Então nós somos chamados para deixar algumas coisas para trás. E para isso precisamos nos lembrar que existe o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É a coroa de glória, é poder ver Jesus face a face. Quantos já viram Jesus? Ninguém viu Jesus, mas nós o veremos assim como Ele é. Então, esse é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, é receber a coroa que Paulo disse que está guardada para Ele e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. E se lembramos desse prêmio da soberana vocação, se isso não for suficiente para que deixemos para trás muitas coisas, o que mais será? Se o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus não é suficiente para que a gente abandone coisas, para que a gente deixe coisas, para que a gente renuncie coisas, para que a gente esqueça das coisas que para trás ficam, o que mais pode ser suficiente? Se aquilo que alcançaremos em Cristo, que não merecemos, porque é graça, favor imerecido, algo que Ele nos deu, nós não merecíamos, não tínhamos como pagar, não temos nem como corresponder, mas Ele decidiu dar. Se algo que Ele nos deu sem merecermos não for suficiente para deixar as coisas para trás, querido, nada mais será, porque Cristo é suficiente. E uma das respostas, talvez para a gente que está tentando deixar algumas coisas para trás, lançar perdão sobre isso e abandonar de fato, esquecer dessas coisas, talvez uma das respostas para a grande questão, por que não conseguimos, é porque nós não lembramos que existe um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que provavelmente não alcançaremos se não esquecermos dessas coisas. Não alcançaremos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus se não abandonarmos essas coisas. Olha, o que é mais importante, as coisas ou o prêmio da soberana vocação? Responde aí, crente. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, por que a gente continua apegado às coisas? Então, por que elas têm tanto poder em nos deixar para baixo, em nos jogar para baixo, se esse mesmo prêmio já opera dentro de nós, quando nós nos permitimos ser aperfeiçoados, ser transformados por Ele? Ele já está agindo, não é algo que a gente vai ver, mas já estamos experimentando. A ação dos céus em nós já está acontecendo, não é à toa que a gente ora, Jesus ensinou a orar: venha a nós o vosso reino. Então já existe uma operosidade do reino de Deus em nossa vida. Isso é mais do que o suficiente para a gente deixar as coisas para trás. Alguns sentimentos, algumas práticas que a gente fazia antes de conhecer Jesus, e a gente achou que ia assumir que nem um passe de mágica, e o velho homem está seguindo a gente depois do batismo, miserável, não morreu, mas sabe nadar, e a gente precisa matá-lo todo dia. Então, até essas coisas precisam ficar para trás. Por quê? Por causa do prêmio da soberana vocação. E o versículo 15 fala, desse mesmo texto que a gente leu, versículo 15 fala: todos, pois, que somos maduros. Não há uma contradição aqui? Todos, pois, que somos maduros. Maduros tem não é aquilo. Maduro é teleios, a mesma tradução para perfeitos. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Como assim? Se ele falou não que eu tenha alcançado ou seja perfeito, e agora ele fala todos nós que somos maduros. Antes ele falava que não era perfeito, ou que pensava que não era perfeito, e ele usa o mesmo adjetivo aqui no mesmo texto. Como assim? Qual o modo de pensar?
Que modo de pensar que nós que somos maduros, que modo de pensar aqueles que são maduros precisam ter? Que ainda não são maduros. O maduro entende que ainda não é maduro. O maduro entende que ainda não é perfeito. Porque aquele que pensa que já chegou no auge, já chegou no estágio máximo do seu crescimento, ele não é maduro. Ele é só um emocionado. Agora, nós que somos maduros, temos esse mesmo modo de pensar. Que modo de pensar? Deixar as coisas para trás, por causa do prêmio da soberana vocação. Ou seja, que ainda não somos perfeitos, que ainda não somos maduros, que ainda precisamos abandonar coisas que ficaram para trás e que precisamos conhecer a Cristo, porque Ele disse. Esse é o anseio da alma dele: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Estar num processo de maturidade legal vai fazer com que a gente reconheça que não conhece Cristo o suficiente. Agora, os religiosos, nem vou falar aleluiados, né? Os emocionados, eles acham que já conhecem a Cristo, detêm o selo de aprovação, de verificação, né? Um vizinho naquela, a estrelazinha azul. Eu tenho o selo de verificação do alto, porque eu conheço ao Senhor, aleluia. Paulo, que subiu aos céus, ao terceiro céu, e viu coisas que não eram dignas de dizer a Pedro, disse que não tinha alcançado. Quem somos nós na fila do pão para dizer que já conhecemos tudo? Precisamos continuar aprendendo. Então, que modo de pensar? O modo de pensar de alguém que pensa ser maduro é: continuo precisando aprender todos os dias. A pessoa que tem um certo nível de maturidade vai entender que ele pode aprender com todos. Não importa o grau de instrução, não importa a condição financeira, não importa o quão bibliudo ele acha que é, não importa quanto tempo de igreja, de escola, de tempo acadêmico, ele sempre vai entender que pode aprender alguma coisa com todo mundo. Com todo mundo. Quando você mantém um botão de aprendizado ligado, você está muito mais próximo da maturidade. Sempre estará, na verdade, próximo não, porque não existe exatamente um estágio definido, mas você sempre estará nesse trajeto, nessa jornada que conduz à maturidade. Aquele que sabe que precisa aprender, que sabe que não sabe nada, ele é mais maduro do que aquele que acha que é sabão, aquele que acha que sabe tudo. Como prosseguir nesse processo de maturidade? O que eu preciso fazer para prosseguir no processo de maturidade? Primeira coisa, parecido com o texto que a gente já leu, 1 Coríntios capítulo 13 e 11, abandonando as coisas de menino. A gente conversou um pouquinho sobre isso no Tadel. 1 Coríntios 13 e 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, as coisas de menino organicamente foram indo embora. É isso que está escrito? Desistir das coisas próprias de menino. Desistir é o quê? Eu desisto, tu desiste, ele desiste. Então desistir é um verbo. Verbo implica ação. Toda ação só acontece após uma decisão. Então, ele decidiu desistir das coisas próprias de menino. Porque é possível que cheguemos à fase adulta e ainda tenhamos traços de infantilidade. O modo como falamos, sentimos e pensamos denuncia a nossa maturidade. Quando eu era menino, falava, sentia e pensava como menino. Então, isso denuncia a nossa maturidade. Ou seja, a maturidade é marcada pela ausência dos traços de infantilidade. E isso não acontece do dia para a noite, isso acontece aos poucos, amém? Você não vai sair daqui hoje e amanhã ser uma pessoa extremamente, abruptamente diferente de tudo aquilo que você foi. Não, é aos poucos, isso acontece aos poucos. À medida que eu vou dando passos em direção ao meu alvo, lembra que ele fala, eu prossigo para o alvo, vou me distanciando do lugar que eu estava. Então, existe o lugar de origem, existe o lugar de destino. A origem, imaturidade. Destino, maturidade. Se eu não saio do meu lugar, por mais que o tempo passe, o cabelo branco venha, as rugas apareçam,
É Eclesiastes 9, né? Os moedores já cessarem, as colunas já começarem a tremularem, né? As janelas já começarem a se escurecerem. É o tempo passando. O tempo passando garante maturidade? Não, mas a minha decisão de sair da origem chamada imaturidade em rumo ao destino chamado maturidade, passo após passo, vai fazer com que eu esteja mais próximo do destino do que da origem. Alex, mas eu estou a poucos metros. Não importa, se você já caminhou um pouquinho, glória a Deus, continue, persevere, não pare, avance nesse processo chamado maturidade. Porém, isso é bem legal. Então se eu parar, eu paro no estágio da maturidade? Não, é como se você estivesse subindo ao contrário numa escada rolante. Quando você para, o que acontece? Você regride, você retrocede. Então a maneira como eu encaro meus estudos, como eu lido com dinheiro, querido, como assumo as minhas responsabilidades, o quanto administro as minhas emoções, como ordeno as disciplinas espirituais, tudo isso vai apontar para o meu estágio de amadurecimento. Por quê? Porque todas essas coisas aqui, crianças fazem mal, precisam de supervisão. Então, se eu preciso de supervisão extrema para fazer o básico do processo do estágio de um amadurecimento comum de uma pessoa, eu ainda sou criança. Eu não estou falando que a gente não precisa aprender, senão eu contradiria a mim mesmo. Eu estou falando que não é possível que a gente precise de supervisão para as mesmas coisas o resto da nossa vida. Se for errar, tem um erro diferente. Porque errar a mesma coisa, como a gente já aprendeu na escola, né? Errar uma vez, é o quê que eles falavam? É normal? Errar 2 vezes? Não sou eu que está falando, você que está repetindo. Não é burrice, mas pode ser infantilidade, imaturidade. Porque não é possível que o camarada vá passar pelo mesmo caminho, ver a mesma pedra e vendo a mesma pedra tropeçar nela. Agora, quando ele amadurece, nem pelo mesmo caminho ele passa novamente. O povo de Israel, acho que eu falei isso semana passada, não lembro se eu falei ou não, mas vou repetir aqui. Por imaturidade, por infantilidade, eles precisaram ficar dando voltas. Por quê? Porque só avança, só conquista aquele que amadurece. Existem pessoas muito maduras em sua profissão, mas totalmente imaturas em seu relacionamento, cheio de carências, instabilidades. Alguns são responsáveis, muito responsáveis em relação ao seu autodesenvolvimento. O pessoal sempre busca a sua capacitação, o seu aperfeiçoamento, e glória a Deus por isso. Mas são irresponsáveis com o cuidado do próximo, porque talvez são arrogantes, egoístas. Nisso entendemos que a maturidade não é uma coisa só, não é uma plataforma só, é como se fosse um diamante multifacetado, que tem vários aspectos. Então é possível que eu seja maduro em uma coisa, mas totalmente irresponsável, imaturo, infantil em outra. Eu não sei se você já se espantou com algumas pessoas do seu trabalho, que no exercício do trabalho dela, ela é muito competente, muito capaz, muito responsável, não chega atrasado, vai falando Jesus, e faz aquilo que ela foi paga para fazer, e se é crente faz um pouco mais do que foi chamado para fazer. Só que daí na hora de lidar com o seu dinheiro é totalmente irresponsável. Eu falei, meu Deus, uma pessoa tão centrada assim no exercício da sua profissão, mas tão irresponsável assim com o dinheiro. Por isso que Paulo, entendendo isso, ele fala no próprio capítulo 4, não está aqui, no versículo 15, que ele fala, cresçam em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, cresçam em todas as áreas, cresçam em todos os aspectos, amadureçam de todas as formas. Em quem? Naquele que é a cabeça, Cristo. Por quê? Porque isso chama-se plenitude, e a plenitude só é possível em Cristo. Fora de Cristo podemos crescer em muitas áreas, mas em tudo somente em Cristo. Por isso que Deus quer filhos crescidos, que decidam deixar para trás coisas de meninos. Por quê? Porque amadurecer é decisão. Embora eu esteja falando de meninos, eu não estou falando exatamente, do gênero masculino. Estou falando de uma criança, da face de uma criança. Então, mulheres, adolescentes, todo mundo que está aqui, nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Efésios 4,15, cresçam em tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos.
Abandonem as coisas e corram ao amadurecimento. E uma das coisas que eu estava falando até sobre sentimento, emoções, eu acho que 80% das situações, problemas que a gente resolve, ou resolve não, né? Porque a gente não resolve problema nenhum. Antes eu pensava assim, só me lasquei. Daí o Espírito Santo falou, você é eu? Não, eu sou mim, você é tu. Lembrou do filme? Eu sou Alex, eu não sou Espírito Santo. Eu falei, pois é, você não tem poder de convencimento. Quem convence sou eu. Você não tem poder de transformação. Isso é o meu poder. Então, fique tranquilo que não é você que resolve o problema das pessoas, sou eu. Eu falei, já entendi agora. E quando eu achava que poderia resolver as coisas, cansava. Eu impedia as pessoas de crescerem porque eu trazia o problema delas para mim. Quando eu passei a responsabilizar as pessoas, ficou leve. Porque nós não seremos mal educados a ponto de falar, o problema não é meu. Vou lhe ajudar sim a lidar com isso. Mas é muito responsável falar, eu vou lhe ajudar porque o problema é seu. Isso não tem nada de mal educado, querido. A responsabilização é a base do amadurecimento. É por isso que, não vou falar de política, fique tranquilo, também não tem problema nenhum de falar sobre isso. Mas muitas vezes o Estado quer tirar a responsabilidade das pessoas, porque elas continuam crianças e é mais fácil de manipular, porque criança precisa ser conduzida. Por isso que nós não somos responsáveis pelo dinheiro que guardamos para a aposentadoria, não, num contexto de Estado, amém? Não somos responsáveis por um dinheiro que guardamos durante o tempo de serviço. É sempre o governo, o Estado que guarda. Só que em países de primeiro mundo não é assim. A pessoa é responsável pelo seu seguro social, pela sua saúde, por guardar um dinheiro para o tempo de crise. Por quê? Porque ela é impulsionada a crescer, querido. A responsabilização é a chave, é a base para o amadurecimento. E isso faz com que a gente não seja enganado, ou conduzido, ou manipulável. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, a primeira coisa que a gente falou é abandonando as coisas de menino. A segunda é, para a gente progredir nessa jornada do amadurecimento, é edificar uns aos outros. Existem alguns princípios recíprocos. Orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Então, aqui é edificando uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos aqui? Descritos nessa palavra. Vou perguntar mais uma vez para aqueles que tiverem dúvida e ouviram a resposta certa por aí. Quem são os santos? Se você é santo, por que precisa de aperfeiçoamento? Porque santidade não tem a ver com perfeição, tem a ver com o processo dele em nós, amém? Então bora lá. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado ou à altura ou estágio de pessoa madura, à medida ou à altura da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O interessante aqui é que eu não creio que, Alex, não creio exatamente que chegaremos à estatura de varão perfeito, ou à estatura da plenitude de Cristo, com o corpo carnal. Porque isso aqui não suporta a plenitude de Cristo. No contexto do que passamos na era que estamos vivendo, a plenitude de Cristo é manifestada na igreja, porque um indivíduo não consegue expressá-la. Então é no corpo. Por isso que esse capítulo fala muito do corpo, do aperfeiçoamento dos outros. Eu não quero me atentar ao ministério quíntuplo, ou os 5 ministérios, que são os dons ministeriais. Falamos isso esses dias no Tadel, esses dias não, acho que já tem alguns anos. Falamos dele outro dia. Mas estou falando sobre o resultado disso, que é aperfeiçoar uns aos outros. Precisamos ser aperfeiçoados, sim,
precisamos ser edificados sim, mas isso não parte de uma predisposição de ensinar apenas. Até porque a gente está numa geração que acha que muito sabe e acha que muito ensina. Mas a grande questão da edificação não está apenas na predisposição em ensinar, mas muito mais em uma decisão de sempre aprender, de se permitir ser aperfeiçoado. Porque nós temos uma inclinação a fazer uma seletividade daqueles que vão aperfeiçoar a nossa vida. Nós temos erroneamente tomados a decisão de que esse pode aperfeiçoar, esse pode edificar minha vida, aquele não. É verdade que tem muita gente que não tem muita coisa que possa edificar. Mas erramos quando entendemos que as únicas pessoas que podem nos edificar e nos aperfeiçoar são apenas os nossos discipuladores e líderes. Porque não existe nenhum homem, nenhuma pessoa com quem nós não possamos aprender. Sempre, se você tem um coração maduro, você sempre verá em alguém alguma coisa que possa aperfeiçoar a sua vida, que possa ensinar você, com quem você possa aprender. Talvez ele não tenha tantas coisas para aprender, mas é possível sempre encontrar alguém que você consiga aprender com ele. Essa semana semana que passou, né, a gente foi jantar na casa da avó Dina e do tio Ita, do seu Ita. Vocês conhecem, são simples. Eu admiro demais a predisposição deles. Eles, agora não tem vindo de bicicleta, porque ela está com um pouco de dor no joelho, mas ela não falta um culto. E antes de ter o problema, de começar a dor no joelho, ela vinha de bicicleta, chovendo canivete, eles estavam aí. Mas não é só a predisposição de estar entre a gente, mas de aprender. O seu Ita é a pessoa que eu aprendi mais no silêncio. Pense numa pessoa que caminho não próximo, não era da rede que a gente liderava, mas caminho cerca de 12 anos. E servimos todos os encontros juntos. Nessa quinta-feira foi quando eu mais ouvi ele falar. E olha que ele não falou muito. Essa quinta-feira ele falou mais do que todas as vezes que a gente serviu nos 14 ou 15 encontros com Deus que fizemos. Mais as vezes que servimos aqui. Só que o silêncio desse homem me ensina demais. Entenda o que eu quero dizer. Talvez, visualmente falando, no contexto de status, que é um dos bezerros de ouro da nossa geração, na questão de visualização, de status, eles não têm coisas que as pessoas gostariam de ter. E por isso, muitas vezes, as pessoas repelem algum ensinamento que possa vir deles, mas eles ensinam em silêncio. Eles ensinam servindo. Eles não sabem, mas eu observei eles do início ao fim. E saí constrangido daquele lugar, principalmente com aquele macarrão caseiro. Aleluia. Como o seu Ita serve e supre o fato dela estar com dor, supre ela. Quando ela vai falar, ele está fazendo. Ela demonstrando a sabedoria de uma mulher de Deus. Cara, não deixe para ouvir as pessoas de cabelo grisalhos depois que elas morrerem. Aproveite isso enquanto eles estão vivos. Eu dizia isso muito para o Difflin. Não perca a oportunidade de conversar com seus avós, com as pessoas da igreja que têm cabelos grisalhos. Outros não tem mais, mas a gente já sabe que está naquela fase. Por quê? Porque eles têm muito a nos ensinar. Principalmente se eles temem a Deus. E que privilégio tê-los em nosso meio. Nós não temos muitas pessoas idosas na nossa igreja. Mas os que temos são um presente para nós. E Deus usou eles para muitas coisas, ministrar ao nosso coração, reavivar a nossa fé. Eles não têm ideia, cara. Eles não têm ideia. E como nós conseguimos ser lapidados pelas poucas palavras, mas pelo coração esparramado na mesa, com que eles nos propiciaram naquele momento. Você pode aprender com todo mundo.
você pode ser edificado. Eu creio que eu não edifiquei a vida deles. Percebi que eu não estava à altura disso. Mas saí muito edificado daquele lugar. Muito edificado daquele lugar. Então precisamos... O aperfeiçoamento parte muito mais de uma decisão de sempre estar aprendendo. De sempre estar aprendendo. Edificamos uns aos outros quando nos permitimos ser lapidados uns pelos outros. E isso, conforme diz o versículo 12, gera aperfeiçoamento para desempenho do nosso serviço. Versículo 12 de Efésios 4. Desempenho do nosso serviço. Porque está falando de ministério, né? Diaconia, serviço. Para desempenho do nosso serviço. Segunda linha. Se você for aperfeiçoado, haverá um desempenho, haverá uma expansão do seu servir. No inglês, culto chama-se service. Eles são muito próximos, muito mais ricos na questão da tradução de muitas das coisas que estão no grego. Ou seja, é o período onde nós servimos. Quando foi a última vez que você serviu? E onde acontece o aperfeiçoamento, querido? Onde acontece esse aperfeiçoar uns aos outros, edificar uns aos outros? No culto? Pode ser. Mas no culto é o lugar onde geralmente um fala, alguns cantam, e grande maioria só fala amém, glória a Deus, ou fica quieto. Mas existe um lugar onde nós conseguimos muito mais edificar uns aos outros. Sabe onde que é? Fazemos isso às quintas, sextas e sábados, Life Group, mas não é o único lugar. Koinonia, que é a comunhão bíblica. Comunhão bíblica, porque tem comunhões, inclusive em nosso meio, que não geram nenhuma edificação. Pelo contrário, às vezes geram até questionamentos não, mas dissensões. Geram escândalo, mas não geram edificação. A gente estava conversando com os líderes, inclusive do Difflin, porque não tem um passarinho para dar de beber, eles têm bastante tempo, então eles vivem fazendo comunhão. E a gente falou, adicione um propósito na comunhão de vocês. Querem ver os problemas diminuindo porque não vão sumir? Na ausência de propósito há problemas. Adicione um propósito. Adicione uma edificação do alto. A Bíblia diz, quando vocês estiverem juntos, salmodeiem, cantem hinos. Não, a gente só quer comer churrasco e falar de futebol. Tem alguma coisa errada nisso? O tempo que você está perdendo. Não tem nada errado, querido. Estou falando contra o futebol. Quando a Bíblia diz parábola, não é parabola. Nada disso. Nós não somos contra isso. Mas até um vôlei dá para ser para a glória de Jesus. Eu me lembro. A galera marcando, aí vamos jogar um vôlei. Era tudo com uma boa cumba, querido. E daí eles jogavam vôlei, sempre tem gente em volta quando está jogando vôlei. É uma comunhão, porque estão falando ali, né, um com o outro. E aí as pessoas estão em volta olhando, eles convidavam, quer fazer a próxima? E as pessoas entravam para jogar. Não sabiam o que tinham feito. Terminavam o jogo, eles sozinhos pegavam, vamos orar? Posso orar por você? Tem alguma coisa que você deseja apresentar diante de Cristo? E aí já pediam uma palavra de conhecimento, já entregavam uma para aquele cara, já falava de Jesus, já perguntava se ele queria voltar para casa com Jesus. Comunhão, koinonia bíblica, porque Jesus foi junto, foi manifesto, foi falado sobre ele, o nome dele estava acima do meu desejo apenas de ter um relax. Comunhão bíblica. Comunhão bíblica. E o resultado disso é a plenitude de Cristo, gerada sobre a unidade da fé. Comunidade dos que estão sendo salvos. É nessa comunidade, querido. A plenitude se manifesta nessa comunidade. Comunidade de quem? De quem está sendo salvo, ou seja, dos santos, que estão sendo fundamentados na sua palavra. Com isso, não seremos mais como crianças que são arrastadas por qualquer vento de doutrina. A edificação, a comunhão bíblica tem uma edificação bíblica. Qual a revelação que você saiu? Com qual revelação de Cristo, da palavra de Cristo, você saiu da última comunhão que você participou? Porque se eu não tiver revelação da sua palavra, se a palavra dele não habitar ricamente em mim, principalmente, Alex, então a gente vai se reunir para ficar orando, falando em línguas e lendo a Bíblia. Você acha ruim? Mas eu não estou falando que precisa ter isso 100% do tempo da comunhão.
Mas em algum momento da comunhão, Jesus precisa ser evidenciado. Algum momento da comunhão, alguém que tem alguma coisa com Cristo, que teve um tempo com Deus, que teve uma revelação dos céus, precisa transbordar sobre a vida das outras pessoas para edificá-las. E quando somos edificados e crescemos na sua palavra, não seremos mais como crianças arrastadas pelos ventos de doutrinas, pelas heresias, pelos falsos profetas e falsos ensinamentos que a gente vê por aí afora, que tem arrastado uma multidão de crianças seguindo homens que fazem barbaridades. O problema não é o barulho dos ímpios, é o silêncio daqueles que carregam a boa semente, que dizem-se justos. Com isso, não seremos mais como crianças que são arrastadas por qualquer vento de doutrina e ensinam enganosos pela artimanha das pessoas que querem induzir os irmãos ao erro. Está falando de conhecimento bíblico. Praticamente está falando que a edificação, a comunhão gera uma edificação e um crescimento teológico. Fala sobre conhecer a palavra, porque a única coisa que vai nos manter firmados em Cristo, na sua rocha, na rocha de Cristo, é estarmos firmados na sua palavra. Nós não saímos por aí falando, ouçam os ensinos errados da internet. Não saímos falando isso. Não proibimos ninguém de falar, até porque não estamos aqui para proibir alguém de ouvir alguma coisa na internet. Mas infelizmente alguns de nós, se ouvirmos algumas coisas, poderemos ser arrastados pelos ventos de doutrina. Por quê? Porque não estamos ancorados na palavra da verdade. Por quê? Porque não nos permitimos ser edificados na comunhão. E não somos aperfeiçoados na comunhão. E aí vivemos como uma vara ao vento, porque não estamos edificados sobre a rocha. Edificados, firmados na palavra. Aí tudo é escândalo, tudo é medo, e é a teoria do caos. Ei! Como diz um paulista, diminui. Calma. Seja edificado na palavra, para não ser mais arrastado como criança nos ventos de doutrina. Estudo da palavra não é para líderes e pastores apenas. Existe a palavra que foi aberta para você, para interpretação pessoal. Aprenda, flua, caminhe, mergulhe na palavra. Edifique a sua vida na palavra. É isso que vai te segurar, não é a revelação que está em mim que vai segurar você, pode aperfeiçoar você, mas o melhor que eu posso fazer é empurrar você para o secreto, porque é no lugar no lugar secreto que Deus te recompensará. É nesse lugar secreto onde você está como você é de fato, você vai conhecer a Deus como Ele é de fato. É esse lugar que nós precisamos buscar. Precisamos sim ser aperfeiçoados uns pelos outros, ser edificados uns pelos outros, mas isso precisa nos gerar uma sede de conhecer aquele de quem ouvimos falar. Isso precisa nos gerar uma fome pelo pão vivo que desceu do céu. Por quê? Porque alguém me deu um pedaço desse pão e eu percebi que ele é bom demais, eu preciso ir para a casa do pão. Ser edificado no corpo é receber imunidade contra os falsos ensinos. A gente precisa entender que o ladrão não vem a não ser para matar, roubar e destruir. Não está falando do diabo, querido. Embora a gente parafraseie para ele também, mas principalmente está falando sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores, porque é isso que eles fazem: matar, roubar e destruir. O contexto fala deles. E como que nós não seremos roubados, mortos, nem destruídos por eles? Fundamentando a nossa vida na palavra. Terceiro, não menos importante, como que eu posso progredir, avançar nesse crescimento, nesse amadurecimento? Suportando a provação. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de ter terminado a provação que você estava passando. Não. O fato de passarem. Ele está falando como se você estivesse no meio do esmagamento, no meio do dia da provação. Ele não está falando para a gente se alegrar depois que passou, porque geralmente a gente faz isso, ufa, graças a Deus, passou a provação, não aguentava mais. Não.
Tiago ele diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem, ou seja, de estarem passando por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando você é provado na sua fé, algo é gerado dentro de você: perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? A fim de que sejam... Amém. Pensei que não estava ali. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Temos algumas certezas por sermos cristãos. Tem algumas convicções que fazem parte da nossa vida. Uma delas é que nós passaremos por diversas provações. Eu não queria, ter, mas é uma certeza. Passaremos por diversas provações. Por quê? Porque Deus não é um ser à toa. Deus não está lá no trono sentado com o joelho por cima do braço do trono, de boa na lagoa. Não, Ele é um Deus de propósitos. Ele age com propósito. Inclusive existe propósito na provação. Ela não vem, Dionel está muito tranquilo, vou dar uma aprovação para ele dar uma espertada. Não, Deus não faz isso. Eu vou colocar uma aprovação, porque eu sei que ele vai passar, que ele suporta. Ele não sabe, mas eu sei que ele suporta. E isso vai provar a sua fé. E a sua fé, uma vez provada, será aprovada. Existe um propósito na provação. E o versículo 3 diz que o propósito é produzir perseverança. Só que coincidentemente, falando, ou Cristo incidentemente, o momento em que a perseverança é mais exigida, que ela está mais nos apertando, que a perseverança é mais exigida é quando estamos sendo provados, é quando a provação está mais nos apertando. E vamos falar a verdade. É o momento que a gente menos sente vontade de perseverar, é quando a provação vem. Se existe um momento que a gente não está muito a fim de perseverar, é quando a provação está esmagando a gente. Quando está esmagando a azeitona para fazer um azeite, a uva para fazer um vinho, esticando a gente, provando a nossa fé. Não é exatamente essa hora que a gente queria ser perseverante, mas não tem nexo ser perseverante num dia de festa. Nem lembramos do que é a palavra perseverante, num dia bom. Ela foi feita para esses dias. Ela é gerada nesses dias. Ela é forjada num coração que não foge à provação. Nós temos tendências a fugir da provação, sabe por quê, querido? Porque a gente quer que ela passe logo. A única forma da gente passar por diversas provações, sem querer que ela termine logo, é quando a gente consegue encontrar alegria no momento da provação. E só existe uma forma de que a provação passe logo. Sabe qual que é? Desistindo. Abandonando o processo. E às vezes a gente não desiste da fé, mas a gente muda de célula. Pegou, né? Muda de discipulador, por quê? Porque está sendo provado. Está sendo provado a fé, o caráter, a resiliência, está sendo provado as disciplinas espirituais. E daí, está apertando muito, eu vou para lá. Daí às vezes eu ouço algumas reclamações, não, é muita cobrança. Eu imagino que é cobrança do quê? Não, você tem que vir nos 3 cultos. Você tem que chegar 20 minutos antes, sair 20 minutos depois. Você tem que vir limpar a igreja todo dia. Eu imagino quando estão falando de cobrança que é isso. Daí quando vem falar de cobrança, sabe o que é? Não, estão falando que eu tenho que orar. Estão falando que eu tenho que jejuar. Estão falando que eu tenho que ler a Bíblia. O meu discipulador fica um pouco bravo comigo se eu não leio a Bíblia. Vai produzir alguma coisa em você ler a Bíblia? Obrigado, querido. Pois é. E se a resposta for depende? Se eu me obrigo, sim. Se eu faço só porque os outros estão me obrigando, não. Alex, qual que é a diferença? Eu não gosto de ler, estou dando um exemplo, não gosto de ler a Bíblia, mas eu vou me obrigar a ler a Bíblia. Até que a minha carne, que não se converte, carne não vai para o céu, querido, ela é revestida de incorruptibilidade. Até que a minha carne entenda que ela não tem vontade própria. Se a carne é totalmente oposta às coisas do Espírito, com qual voluntariedade a gente faz alguma coisa para o reino de Deus?
somente quando a carne está mortificada. Até que isso aconteça, a obrigação é bem-vinda. E às vezes a gente fez essa dinâmica. A gente pega no colarinho, você vai ler a Bíblia, você vai orar, sai da Netflix, desliga isso aí, esconde, pede para alguém esconder teu celular. Você vai sim, como dizia a missionária Nadir. Você vai sim. Eu tenho que fazer as coisas porque os outros querem. Se os outros, você está falando de Jesus, depende a quem você deseja agradar. Voltando para cá, porque nem era esse o contexto. Quando as provações estão no auge, no ápice, na sua fase mais difícil, nem sempre sentimos que conseguimos ser perseverantes. É ou não é verdade? É. Mas aí está o ponto. Nós não sentimos mais como meninos. Nós não pensamos mais como meninos. Não falamos mais como meninos. Ou seja, não somos mais conduzidos pelas nossas vontades, emoções e sentimentos. Porque grande parte do problema que a gente arranja para nós mesmos é quando a gente é movido pela vontade, emoção e sentimento, querido. Só que daí o escritor está dizendo, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando cheguei à fase adulta, decidi abandonar as coisas de menino. Decidi abandonar o quê? A pensar como uma criança, a falar como uma criança, a agir, sentir como uma criança. Por quê? Porque eu cheguei à fase adulta. Nós não somos mais conduzidos pelas vontades e emoções. Por quê? Porque precisamos ser guiados pelo seu Santo Espírito. Esse é o motivo. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, com base no propósito eterno, porque o Santo Espírito de Deus vai nos conduzir pelo propósito eterno. Se formos conduzidos pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos, vamos abandonar 70% das coisas que nós fazemos. Só vamos ficar com a comunhão que tem comida e pelas cantorias. Não é ruim. Mas aquilo que nos confronta, aquilo que nos aperfeiçoa, aquilo que nos lapida, abandonaremos certamente se formos guiados pelas emoções, pelos sentimentos, pelas vontades humanas. Mas se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai nos levar exatamente no meio da provação. Se coloque de pé, por gentileza. O versículo 4 está falando de uma ação completa, provocada pela perseverança, para que não tenhamos falta de nada. Embora muitos de nós possamos pensar que não tenhamos falta de nada, está falando de material, finanças. Não é esse exatamente o propósito dessa palavra, nem desse versículo. Quando ele fala que a perseverança vai produzir em nós uma ação completa, está falando de completude, no lugar que somos completos em Deus. Daquilo tudo que faltava quando não tínhamos Cristo, se perseverarmos, Cristo trará essa plenitude a nós. Então, onde faltava esperança, existe esperança. Onde imperava a incredulidade, existe fé. Onde existia antes ódio, agora existe amor. Quando existia o sentimento de solidão, agora existe o sentimento de comunidade. Senso de pertencimento. Quando existia um senso de exclusão, pensamento de exclusão, agora existe um senso de pertencimento. Quando existia um desejo de tirar a própria vida, agora existe um desejo de manifestar a vida de Cristo, ou seja, para que não tenhamos falta de nada. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque a completude só acontece num lugar, em Cristo. Em Cristo. Suportar as aflições não nos faz melhor que os outros, mas te faz melhor do que você mesmo. Pois a perseverança transporta você do lugar de imperfeição para o lugar de plenitude. De incompletos para o lugar onde você é completo por causa de Deus. E as aflições não têm como propósito de te destruir. Parece, tem um sabor. Agora é o momento, né? Tem o sabor de te destruir. Mas não. As aflições têm como propósito
te fazer completo em Cristo. Nada tem tanto poder de te conduzir a um lugar de completude do que as aflições. Nada. E eu quero orar com você. Não vou chamar você aqui para frente. Quero que você coloque a mão no seu coração, por gentileza. Precisamos ser aperfeiçoados, querido. Precisamos esquecer de algumas coisas que precisam ficar para trás. Se você está aqui hoje ainda carregando algumas bagagens que já deveria ter esquecido, deixado para trás, abandonado, lançado lá fora, lá muito tempo atrás, mas você ainda, por alguma insistência emocional, trouxe isso até hoje. Está na hora de você esquecer essas coisas, prosseguindo para o alvo, por causa do prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu sei que talvez tenha um apelo ou um gatilho muito forte emocional, essas coisas que você trouxe até aqui, mas nada se compara ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Talvez isso macerou o seu coração muitos anos, e talvez nem resposta ainda tenha, mas não se compara ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, esqueça-se das coisas que para trás ficam e avance para aquilo que está diante de você: Cristo, o seu propósito, o seu espírito, a vida dele em você. Esqueça das coisas que para trás ficam, deixe para trás as coisas que ficam. Seja edificado no contexto onde você vive, querido. Permita-se ser edificado, permita-se ser aperfeiçoado pela vida de um irmão que talvez não tenha as características que você procura ou almeja, mas ele tem Cristo, e isso é suficiente para ele ser alguém que possa te ensinar alguma coisa, ainda que em silêncio. E suporte as aflições, suporte o dia da provação, porque é ela que vai te levar exatamente para o lugar que Deus está te chamando para você estar. Pai amado, nós nos colocamos em sua presença, Pai. Te bendizemos e te adoramos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós não queremos ficar no local de origem, que é a imaturidade. Nós queremos chegar, Pai, no local onde possamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Porém, precisamos ser crescidos, ser maduros, crescer espiritualmente, Pai amado. Senhor, então te peço em nome de Jesus, para que a gente possa trilhar esse caminho, que a gente possa então, Senhor Deus, abandonar as coisas que para trás ficam, perguntas das quais não temos respostas, Pai, situações que nos amarguraram, Pai, alguns danos que foram nos causados, algumas práticas, Senhor Deus, que não cabem mais e não condiz mais com a identidade que temos com o Senhor. Senhor Deus, nós queremos deixar tudo isso para trás. Deixar tudo isso para trás, Senhor, porque é isso exatamente que está impedindo a gente de ser edificado, ou de edificar uns aos outros. E que possamos crescer nessa coinonia, nessa comunhão, na comunidade dos santos que são imperfeitos, mas que servem a um Deus perfeito. Que possamos crescer, Senhor Deus, e possamos também suprir, Pai, as carências, as falhas dos nossos irmãos, edificando-nos uns aos outros. E à medida que isso acontece, que possamos suportar a provação, Pai, porque a sua palavra diz em 1 Coríntios 10, 13, que não venha tentação ou provação nenhuma sobre nós que nós não podemos suportar, porque antes com a tentação o Senhor dará também um escape. Então, Senhor Deus, por mais que não saibamos, tudo aquilo que o Senhor envia sobre nós para nos provar, nós podemos sim suportar. Podemos sim suportar. Se perseverarmos, então veremos a luz no final do túnel, que é o Senhor, a luz, Pai amado, a resplandecente estrela da manhã. Então, se suportarmos, se prevalecermos, seremos edificados, seremos aperfeiçoados, Pai amado, e avançaremos no processo de maturidade para a glória do seu nome, Deus. Eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, querido?